Olá, estamos abrindo hoje a série Olhar de Líder de 2022, conversando com o general Joaquim Silva Luna, que no próximo dia 19 completa 9 meses na presidência da Petrobras. General, muito obrigada por aceitar o convite do broadcast. Bom dia, Irani. Obrigado a você pelo convite, estar participando do broadcast com vocês. É uma honra, particularmente sabendo que estamos iniciando essa atividade do programa pela Petrobras. Muito obrigado. Imagina, nós é que agradecemos. Vamos começar falando sobre combustíveis, que foi o grande tema da Petrobras no ano passado. Todo o debate girou em torno do preço dos combustíveis. Essa semana, a ANP divulgou o acumulado do ano passado. Para o consumidor, na bomba, foi 46%, para a gasolina, 45%, para o óleo diesel, 36% para o gás de botijão. Eu queria saber com o senhor, esse ano a perspectiva é de que os preços continuem pressionados, é um ano eleitoral, um ano com algumas especificidades, isso vai, de alguma forma, influenciar a política de preços dos combustíveis? Obrigado pela pergunta. Entendemos que esse vai ser um tema do ano inteiro. Exatamente por ser um ano eleitoral, imagino que ele será um tema. E também porque as motivações que pressionaram os preços de combustível no ano passado, elas não se modificaram muito. Houve um momento em que o Brent chegou a 86 dólares por barril, teve um período muito curto, já no final do ano, que chegou a 69, 70 dólares o barril, mas fora o resto do ano, o Brent teve bastante alta, acima de 75. E também tivemos uma pressão crescente do dólar, do câmbio. Isso são os dois fatores que a gente, de alguma forma, trabalha, além de analisar os mercados, particularmente o asiático, o europeu e Estados Unidos, em função de ver como é que andam as nossas importações. Aqueles que importam petróleo para o Brasil participam conosco do abastecimento do mercado. O que estamos vendo de tendência é uma continuidade disso. E ainda aí os efeitos da pandemia, cada vez de um formato diferente, uma notícia diferente. Tivemos ontem informação da continuidade da ação da OPEP, aqueles 400 mil barris, eles vão continuar agora em fevereiro, o que dá, de alguma forma, um equilíbrio na posição que está. Então, vemos que essa tendência vai continuar. A Petrobras vai manter a sua política de preço. Ela não vai alterar absolutamente nada, que é exatamente isso. É um mercado, é uma commodity, ela sofre essas consequências, como outras, como estamos acompanhando aqui no Brasil, tem várias delas que estão impressionadas. Cada dia aparece um como referência. Recentemente apareceu até o café como uma referência aí de preço elevado, porque você é uma commodity em função da lei de oferta e procura. O que aconteceu, o que se percebe no mundo, é que houve uma redução na produção, depois, com o crescimento, aconteceu de uma forma mais rápida, então houve uma demanda muito superior à oferta. Isso acabou pressionando os preços. Então, a tendência que vemos é de uma continuidade. E vamos acompanhando o ano. Né? Tá certo. Agora, o senhor acha que a Petrobras já está suficientemente blindada contra esses debates em ano eleitoral? Ano eleitoral, como sempre, a Petrobras vai estar no centro dessas discussões. Já tem candidato dizendo que vai mudar a política de paridade, se vencer, enfim. Essa questão da política de preços vai estar no centro dos debates, não tem dúvida. A Petrobras, mesmo assim, vai passar incólume, vai continuar com a sua política. Perfeito, Lívia. Entendemos que sim, vai estar no centro dos debates, mas ela tem a empresa um grau já de conformidade, um grau de governança bastante sólido.
que blinda a empresa de qualquer tipo de aventura, de qualquer tipo de interferência. Logicamente, vamos ouvir, vamos prestar informações à sociedade, aos poderes, como já fomos solicitados ano passado, no Legislativo, prestar informações e também dar maiores esclarecimentos. A minha percepção é que havia um grande desconhecimento com relação à Petrobras, por ser uma empresa estatal. O pessoal deixava de olhar o lado que ela é uma empresa de economia mista. Então, ela tem hoje 63% do seu capital financeiro, ele está com os acionistas, né? Outros 37% é que fica com a União. Então, não havia uma percepção desse fato. Isso é uma empresa também bastante regulada. Nós fizemos uma conta assim de padeiro, temos aqui da ordem de 21 entidades, atores que controlam a empresa, todas as áreas, como estatal e como empresa privada, que ela tem que ser obrigada a funcionar. E também tem órgãos nacionais e internacionais que também nos acompanham. Então, desde a CVM como a SEC nos acompanham também. Então, entendemos que a empresa está bem, não vou dizer blindada, ela está bem, tem uma conformidade bastante segura e não corre risco de ter que submeter a algum tipo de pressão dessa natureza. O senhor disse que havia um desconhecimento sobre a Petrobras como empresa de companhia mista. O senhor acha que já mudou um pouco essa percepção ou ainda há muito desconhecimento em relação à operação da Petrobras? Acredito que mudou, mas ainda há muito desconhecimento. Ainda há pessoas que acham que taxar um preço de um combustível resolve um problema. A gente viu essa experiência em países do nosso entorno que fizeram isso e o que deu. E no mundo inteiro. Não é só combustível, qualquer bem. O que regula o preço é mercado. A gente sabe disso aí. O que regula é mercado. Particularmente quando se trata de commodities. Então, essa percepção, nos níveis de decisão, acho que está consolidada. Imagino que seja no nível de governo, no nível dos três poderes, isso aí já está bem consolidado. Pode ser que a sociedade ainda não tenha compreendido. Temos feito alguns vídeos no sentido de informar, fizemos um informando, olha, a Petrobras da gasolina corresponde a R$ 2. Divulgamos aquilo para mostrar que o preço estava a 7, mas o da Petrobras era somente 2. Hoje está 2,26 o preço da Petrobras. O sentido daquilo ali é informar a sociedade, para ver que tem outros elementos que entram ali dentro da composição do preço do combustível, no caso da gasolina, o etanol, todos os tributos que são colocados, o próprio preço da revenda, os tributos federais, os tributos estaduais. Então, para que tenha uma compreensão maior. E que, se tiver que ser feita uma solução, o próprio Congresso tentou estudar algumas delas, através de um fundo estabilizador, seria esse o caminho. E a contribuição que a Petrobras faz é quando ela gera realmente uma empresa saudável, que gera recursos, que repassa para a União em forma de tributos, e, a partir da sua situação saudável, que atingiu no ano passado, até com anos de antecedência, permitindo uma maior quantidade de dividendos, quantia de dividendos pago para a União. Daí, esse recurso pode ser utilizado, se for jogado. Esse é o sentido de criar esses fundos. É a forma que a gente tem buscado apresentar para a sociedade como a Petrobras contribui, e contribui muito. Pois então, você estava falando aí que essa campanha é para esclarecer a população, ainda há um certo desconhecimento e também um convencimento do próprio governo, né, sobre a particularidade da Petrobras, as obrigações dela como empresa de mercado. Você esperava estar nessa situação? Quer dizer, a Petrobras como empresa de economia mista, o senhor fica entre a cobrança como estatal e entre a cobrança como companhia aberta. Hoje, o senhor diria que a prioridade da empresa é qual? É como estatal ou como companhia aberta? Ela tem que equilibrar em cima da norma, da lei, né? Tem que se equilibrar em cima dela. Esse é o nosso fiel da balança. E, a partir de 1997, quando foi quebrou-se o monopólio. Monopólio.
Depois tivemos ali lei das estatais, só para citar algumas, a 3.303 de 2016. A própria lei de sociedade anônima, e que ela diz que a Petrobras tem que se comportar como uma empresa do mercado, uma empresa privada. Então, a norma diz isso, ela não pode ter outro tipo de comportamento. Até dar uma saída, se o acionista majoritário quiser fazer alguma ação, aconteceu isso em 2018, no período do governo Temer, ela tem que indenizar pelo valor, depois tem que fazer um contrato, um acordo com isso aí, depois ela indeniza. Então, esse conhecimento já é público, as pessoas já sabem disso. Ainda há, logicamente, pessoas que consideram, por desinformação mesmo, ou então por outro motivo, que deva a Petrobras ser responsável pela redução de preço. Ela não tem como fazer isso. Lembrar que em 2020, quando o Brent teve bastante baixo, chegou a $13, foi o menor índice que ele teve, $13, a Petrobras teve em 3 trimestres seguidos, ela teve prejuízo, porque ela teve que seguir o preço do mercado. Mas a Petrobras, no ano passado, teve resultados assim excepcionais, né? Até por conta de tudo isso, da subida do petróleo, da questão do câmbio e também da produção, do aumento da produção no pré-sal. Distribuiu dividendos, assim, acho que supera 60 bi, não é isso? Mesmo assim, houve umas críticas do próprio governo dizendo que a Petrobras não deveria dar um lucro tão grande. Como está entre essas coisas? A Petrobras, como recebe críticas quando dá um desempenho, quando tem um desempenho tão alto? A Petrobras ela tem que ter o seu melhor desempenho. Acredito que ninguém vai querer entregar uma empresa para ser conduzida por uma equipe que não dê o melhor resultado possível. O que a Petrobras fez foi isso. Primeiro, focou bastante no seu ativo principal, na área de exploração e produção e de refino, colocando as suas refinarias, colocar aquele fator de utilização mais alto possível, chegamos a 92%, já no final, aquelas refinarias que tinham ficado sem fazer manutenção foram feitas, então conseguimos, no final, ter uma produtividade alta e, consequentemente, um resultado bastante elevado. Desinvestimos alguma coisa, o valor não foi grande, da ordem de 6 ou poucos bilhões aí de desinvestimento, o resto foram resultados mesmo, e que, logicamente, o preço do combustível tem interferência nisso, sim, para mais ou para menos. Nós trabalhamos com o valor de resiliência do petróleo. O nosso planejamento estratégico está em torno de $35 o barril. Então, até aí, a Petrobras consegue sobreviver com sua normalidade. Qualquer alteração que haja, o lucro aumenta. Mas esse lucro não fica nada, isso aqui é importante dizer para a sociedade, nada disso fica no cofre da Petrobras. Ele é repassado. Tem 3 destinos para esse recurso, esse lucro. Ou ele vai para novos investimentos, e foram feitos investimentos grandes, ou ele vai para pagamento de dívida, ou ele vai para pagamento de dividendos. Fizemos essas 3 ações. Então, pagamos dividendos só para a União. Ano passado, pagamos da ordem de 27 bilhões de dividendos. E de tributos, a ordem de 220 bilhões de tributo, no modo geral, entre royalties e tributo. Aí, nos 3 níveis, para a União, para o Estado e para o município. Então, para onde que foi esse grande lucro? Foi exatamente devolvido à sociedade. Então, nesse caso, essa a política da empresa, né? Não, a empresa não seria para fazer política pública, mas para dar dividendos, para que com esses dividendos e esses retornos pudesse ser feita a política pública. É isso? Exatamente, Irene, exatamente isso. A Petrobras ela tem responsabilidade social e procura cumpri-la na sua totalidade, mas ela não pode fazer política pública. Ela coloca recursos na mão de quem possa fazer, na União, no Estado, no município, para que ela faça. Mas a Petrobras não pode. Então, ela tem que fazer essa separação, muito boa pergunta, que ela permite esclarecer isso. Tem que diferenciar as coisas. Política pública não pode fazer. Mas ela tem responsabilidade social em todas as suas refinarias, faz uma série de ações. Lembrar que terminamos o ano passado fazendo um projeto de 300 milhões para ceder Vale Gás para famílias carentes, que continua esse ano ainda sendo desenvolvido para auxílio. Mas isso aí está dentro da sua área de responsabilidade social, não de políticas públicas. Então, a parte de política pública, ela repassa o recurso para que
o ente federativo possa fazer. O senhor falou aí que a dívida bruta vocês conseguiram reduzir antes do tempo, né? Enfim, a meta do ano que vem, desse ano, já foi cumprida no ano passado, e vocês mudaram, inclusive, a política de remuneração. Ela não está mais tão engessada, a dívida, quanto estava antes. A expectativa da empresa é que esse ano a remuneração aos acionistas seja ainda maior do que a do ano passado? Essa é a nossa expectativa. E fizemos questão de assumir esse compromisso. Primeiro, para deixar claro para o nosso acionista, o nosso investidor, que dividendos não é um resto de caixa, não é o que sobrou Não. É uma responsabilidade da empresa. Ela tem responsabilidade com o seu investidor. E se não estava pagando antes, ou não estava pagando no valor que consideramos que devia estar pago, era porque não tinha, estava pagando dívida. Agora que essa dívida já está no patamar considerado saudável, que interessa para a empresa. Então, questão de divulgar, até colocando uma margem ali de entre 55 e 65 bilhões, o valor da dívida, de modo que o acionista possa considerar que, tendo caixa disponível, depois feito o investimento, o outro destino do recurso é para pagar dividendos. Imaginamos a cada trimestre estar pagando dividendos, sim. Ok. E quanto à política de desinvestimento, que o senhor falou aí também, que teve uma parte que foi de desinvestimento, mas foi menos do que vocês esperavam, até por conta da questão das refinarias. A venda das 8 refinarias foi decidida em 2019, junto com o CAD, e até agora, somente 2 ou 3 foram efetivamente vendidas. Há analistas dizendo que esse ano vai ser muito difícil vender as refinarias restantes, as 5 restantes, principalmente por conta dessa insegurança do período eleitoral. Até que ponto essa questão de insegurança em relação à interferência do governo na questão dos preços está travando essa negociação das refinarias? Nós somos otimistas com relação a esse processo. O ano passado, realmente, nós estávamos com 3 refinarias prontas para serem concluídas. Chegamos a fazer o site da assinatura dos contratos das 3, né? Uma já está entregue, a da Bahia, está faltando só do Amazonas e do Paraná. O X. Não estamos com prazo, mas entendemos que a conclusão será feita num curto prazo, isso aí concluído. As outras que tiveram... Curto prazo Curto prazo são nos próximos... Não vou colocar o prazo aqui, mas entendemos que num curto prazo aí a gente vai concluir essa porque não, praticamente são detalhes agora, somente de repassagem das 2 refinarias. E com relação a uma delas, a da RNEST, ela teve no final não houve uma proposta vinculante, não foi apresentada, e a do Paraná foi apresentada uma proposta abaixo do nosso valor de referência. Então não foi visto. Mas ela retorna ao processo, já conversamos com o CAD sobre isso, ela retorna ao processo. Então, das 8 realmente permanecem no processo de venda. A dificuldade do ano, nós enxergamos, as pessoas vão ver sempre o valor que aquele bem pode oferecer, a oportunidade que tem de negócio. Como a saída da primeira delas, da Bahia, e a maneira como eles estão se comportando em termos de negociação com total independência demonstra que a abertura do mercado ela é saudável. Ela é um processo que vai evoluir, vai avançar cada vez mais. Imagino que isso incentive as pessoas, a outros, tentarem apresentar novas propostas. Então, permanecem no nosso portfólio. Mas o senhor acredita que esse ano conseguem vender todas? Porque acho que a própria Petrobras já falou
no final do ano passado, que pelo menos duas devem ficar para 2023, que são a Repar e a Refap, se eu não me engano. O senhor acha que essas ficarão mesmo? Qual é a sua impressão em relação à negociação dessas refinarias esse ano? Os processos continuam. Nós negociamos com o CAD e foram prazos. Eles concederam prazo desde que a gente mantivesse dentro do nosso planejamento a venda das refinarias. E esse prazo vai sendo negociado à medida que for avançado. Mas nós não vamos deixar de prosseguir com o processo, ele não vai ficar parado. Vamos continuar fazendo as ofertas, colhendo propostas não vinculantes, e aí por aí segue. Vamos seguir com os processos. E vamos dizer, se houver oferta, se prossegue com a venda. Não haverá essa paralisação. A percepção de que o ano, por ser um ano eleitoral, possa ter influência, isso existe. Isso existe. As pessoas ficam aguardando e vistam para qualquer tipo de investimento, né? E ficam aguardando o que vai acontecer para poder se posicionar ou não. Mas, em termos de Petrobras, o processo ele continua. Entendi. O propósito de desinvestimento ele já teve uma finalidade muito grande de desalavancagem da companhia, isso já encerrou, porque nossa dívida já está no patamar saudável. Tem o acordo feito com o CAD, que a gente precisa ser honrado, e também tem a própria gestão do nosso portfólio. A gente quer focar, a Petrobras quer focar na exploração e produção em água profunda e nessas 5 refinarias que estão no nosso entorno aqui de Rio e São Paulo. Então, quer dizer, esse foco nós não perdemos de vista. Quer dizer, a negociação das refinarias continua, mas o senhor diria que tem alguma que esteja mais avançada, alguma com mais probabilidade, ou estão todas no mesmo nível? Não, as que não tiveram nenhum tipo de interrupção, a Lubinó, por exemplo, não houve nenhum problema, ela continua. A SIX está na fase final, praticamente, também, isso aí continua. Imaginamos que a gente consiga encerrar. As que estão que retomar o processo, aí pode ser que demore mais, né? No caso da REMEST, no caso da Repar. Então, essas duas pode ser que ela vai ter que retomar um processo. Né? Tá certo. Agora, qual que é nessa questão de exploração e produção, no foco que vocês estão tendo, a prioridade ali dentro do pré-sal? O senhor diria que há uma prioridade dentro da prioridade que é o pré-sal? Tem. O pré-sal hoje já corresponde para a Petrobras mais de 70% da sua exploração e produção de petróleo. Está na ordem de 71%, 72%. Nós estamos retornando com investimento em campos. Né? São campos maduros, mas a gente está investindo ainda mais fortemente, utilizando de novas tecnologias. Estamos olhando já para margem equatorial, onde poderá ser, dependendo do que seja obtido com as perfurações que possam acontecer esse ano, dividir uma nova grande área aí de pré-sal. E temos os nossos campos já que estamos explorando. Recentemente participamos desse leilão de Serra de Atapu, que é um campo que produz em grande quantidade. Estamos colocando aí, está no nosso planejamento estratégico, 15 novas plataformas. Olhando o planejamento estratégico do mundo, hoje estão colocando em torno de 37, o mundo inteiro. Nós estamos colocando 15, correspondendo quase a metade do mundo inteiro. Vocês estão apostando fortemente na exploração e produção de pré-sal. E estamos enxergando essa janela da transição energética, logicamente. Olhando, e por essa janela estamos enxergando também os compromissos que já temos com o Acordo de Paris. Então, isso tudo está dentro do mesmo contexto. Temos dito até que temos pressa no pré-sal. Temos que tentar extrair o máximo possível no menor tempo possível. Aí, muita tecnologia, redução dos prazos de exploração, melhoria das nossas plataformas, aumentando a sua capacidade, agora de 180 para 225 mil barris de petróleo por dia. Então, isso aí vai nos dar uma capacidade de exploração muito grande.
E tanto é que agora, nesse leilão, para participar conosco, apareceram 11 parceiros que querem estar junto com a Petrobras, o que demonstra que as pessoas não estão, logicamente, estão observando a transição energética, mas estão vendo que, no Brasil, o pré-sal é uma oportunidade a ser explorada e ser aproveitada. Então, o foco nosso é grandemente isso aí. Mas um foco na exploração e produção num momento como esse de transição energética é a política mais... Quer dizer, a Petrobras está focando nisso, vai investir fortemente, vai continuar investindo fortemente e, pelo que eu estou entendendo, vai antecipar até algumas produções no pré-sal. É isso, por conta da transição energética. Eu diria que ele vai acelerar mais aí, né? ganhar mais tempo. Mas é isso mesmo. Se a ideia pode ser dita a palavra antecipar, mas acelerar mais essa produção, considerando os prazos. Porque o investimento nessa área, a gente sabe que leva 20, 30 anos para sofrer resultado. Dessas plataformas, nós não estamos começando das 15 agora. 8 ou 9 dessas já estão em fase de contratação, já estão avançadas. Então, quando elas chegarem, já vão ser incluídas nos campos em operação, de modo que ela possa dar um retorno mais imediato para... O grande esforço nosso é que seja uma produção com o menor custo possível. Então, esse é para que, mesmo que haja uma redução na valorização do petróleo, a gente possa ficar, vamos dizer assim, na faixa esquerda do preço, produzindo com preço de resiliência baixo. Isso o pré-sal já permite. E depois a qualidade do próprio petróleo, que tem um baixo teor de enxofre. Melhorar muito, e aí sim, estão fazendo um investimento grande na melhoria para limpar, vamos dizer assim, a operação, para que ela produza a menor quantidade de gás carbônico possível aí na sua produção, desde a reinjeção de gás carbônico, a reinjeção da limpeza do gás no próprio fundo do mar, então, que ele já faz separação do gás e do petróleo no fundo do mar, colocando nas nossas plataformas já um sistema elétrico, melhorando a nossa refinaria para produzir disso S10 e outros derivados de melhor qualidade. Então, o esforço é, ao mesmo tempo que aceleramos a produção, estamos melhorando também a parte de descarbonização. É uma corrida contra o tempo, num momento em que o mundo busca energias mais sustentáveis. Energia Exatamente. Renovável. É um pouco contraditório, não? Não, é tentar equilibrar. É possível fazer duas coisas. Nós criamos uma governança, agora, dentro da própria Petrobras, para tratar exatamente disso. Estamos tratando exatamente dessa parte, do que temos. Não colocamos já um CAPEX, que é um valor específico para explorar tal ou tal tipo de derivado com uma função já específica voltada para a transição energética. Mas estamos fazendo isso que nós estamos chamando, limpando o coração da operação, fazendo que ele seja a menor produção possível. Tem acordo para reduzir em 25% o nosso CO2 até 2030. Temos acordo dentro do GCI, com o Acordo de Paris, então, e reduzimos nos últimos anos da ordem de quase 50%, 47% da emissão de gás carbônico. Então, estamos numa posição boa em relação a essa parte de emissão de gás carbônico. E temos já, como eu falei, uma governança que está voltada a tratar desse tema, particularmente nas refinarias, produzindo um refino, o bio, que é a ver, combustível de aviação. Testamos agora um diesel no Paraná, com 5% de biodiesel, já fizemos um teste com ele, e o nosso diesel passa a ser S10. Então, a ideia é que façamos as coisas simultaneamente. General, teve uma medida agora recente da Justiça que impediu um aumento de 50%, uma liminar, né? Uma medida liminar, impedindo um aumento de 50% no preço do gás natural. A proposta da Petrobras, pelo que eu andei acompanhando, chegou a quase 200% de aumento. Como está essa negociação agora?
A Petrobras está recorrendo disso. O que o senhor espera de desfecho dessa questão? É bom a gente analisar, Irani, esse problema do começo. Mais ou menos em abril, a Petrobras informou aquelas companhias, os estados, que têm negócio com a Petrobras, outros já têm negócio com outras empresas, que estariam descontratados a partir do dia 1º de janeiro. Elas foram informadas para que buscassem oferecer um leque de opções diferenciadas. E fomos acompanhando. Acompanhamos, vimos que o valor do gás genérico chegou a ter um aumento de 500%. Foi um aumento muito grande. A Petrobras ofereceu várias oportunidades e chegou a ficar o preço agora no final em torno de 50%. E fez uma espécie de diferimento, colocando isso num período de 4 anos. Pode, se quiser, um contrato pequeno de 6 meses se faz, o valor é maior, de 1 ano, de 2, de 3, de 4 anos, para que as empresas fizessem a sua melhor escolha. Então, isso foi negociado, negociamos com 9 estados, foi feito. No final, ficaram 4 que não chegou a uma conclusão. Ficou o estado do Ceará, Alagoas, Sergipe e aqui o próprio Rio de Janeiro, que não concluiu a negociação. Então, foi judicializado, logicamente, a Petrobras vai liminar, mantém o preço que estava sendo colocado e ela vai agora tratar desse tema através de uma mesa de negociação. Se acontecer outra oportunidade, faz outra. Mas colocamos isso com total naturalidade e vamos chegar ao entendimento com certeza. General, e agora me diga uma coisa, esse dilema entre empresa que tem que atender ao mercado e também tem que prestar contas ao governo, o senhor esperava estar assim, numa situação como essa quando o senhor foi para a Petrobras? Surpreendeu? Como foi isso? A mim, na verdade, o que surpreendeu foi perceber que a sociedade, até no nível governamental, dos poderes, não entender que a Petrobras não poderia fazer políticas públicas. Isso a mim me surpreendeu. Aí sim, ela não podia fazer. E até fazer, vamos dizer, os decisores, a opinião pública em geral, entender isso. Eu recebi perguntas de jornalistas se eu não tinha pena de aumentar um preço do gás quando sabia que o pobre estava queimando madeira, perguntas desse tipo. Eu falei, claro que sinto, nós somos sensíveis. Aquilo que afeta a sociedade afeta a todos nós, afeta a empresa. Só que esse dinheiro é público, né? Eu tenho que prestar conta ao investidor. Então, essa é a ideia. Mas chegamos, o que é que nós fizemos com isso aqui? Foi um esforço grande, estamos continuando fazendo isso, para não repassar essa volatilidade que se dá conjunturalmente, não repassamos. Aquilo que, quando se estrutura um novo valor, aí a Petrobras faz a sua mudança. Eu tenho como dado do mês de agosto, setembro, que nós chegamos a ficar aqui 95 dias sem aumentar o preço do GNL, 85 dias sem aumentar o preço do diesel, 54 dias sem aumentar o preço de gasolina. Então, o que demonstra que nós não estávamos passando estabilidade. Embora nesse período tivesse aumento quase que semanal nas bombas. Estava tendo aumento. Sim. Semanalmente estava tendo. Nós fizemos o levantamento pela ENE, nós chegamos a ter, em termos de gasolina, 11 aumentos ao longo do ano. A bomba fizeram 34 aumentos. Nós fizemos redução de 4, de 5 vezes a gasolina. Então, as mudanças de preço, embora aparecesse como Petrobras, nada tinha a ver com Petrobras. Não tinha aumento feito pela empresa. E nesse período, o senhor estava citando aí, que chegaram a ficar 95 dias sem aumentar um combustível, 60 dias sem aumentar outro, e vocês sentindo nos números da empresa, isso estava pesando, né? Enquanto estava tendo aumento internacional. Nós equilibrávamos ali. O que é que aconteceu? Naquele período, a gente tem que torear dois atores aí importantes, que é o Brent e o dólar, né? O preço do dólar. Naquele período, o Brent tinha subido um pouco, mas o dólar tinha caído. Então, acabou dando uma equilibrada. E ficava dentro da faixa e vendo a tendência. Dentro de uma faixa e vendo. Então, sempre se compensando. Aqui tem um grupo que se reúne todos os dias para acompanhar o preço. Parte de importação estava vendo, exportação, então ficamos acompanhando isso. E a diretoria executiva acompanha conosco isso aqui. Então, a gente estava muito tranquilo nesse controle.
As decisões são totalmente de natureza técnica, então tomamos decisão técnica, não damos informação privilegiada para ninguém, então mantemos esse cuidado muito grande com a empresa. O número que apareceu tantos dias sem ter aumento aparece no final. A gente vai fazer a conta se realmente ficamos tanto tempo sem mudar. Essa questão de informação privilegiada é complicado mesmo. No ano passado, chegou o presidente Bolsonaro a falar que ia haver redução no preço do combustível. É complicado para a empresa quando acontecem essas coisas, né? O complicado é porque, se por acaso, naquele período, tiver que haver uma mudança de preço e aumento, a gente fica passando a impressão de que houve uma informação privilegiada. O que existe, na verdade, hoje, Ani, é que existe uma série de índices que permite a uma pessoa externa, sobretudo os analistas, acompanhar. O preço está baixo, o preço está alto, deverá ter um ajuste. Isso aí, os analistas chegam a fazer essa percepção e podem realmente divulgar a informação que, no final, acaba acontecendo, porque a gente acompanha realmente esse preço. Então, hoje se permite, a Argos, o Petro, tem uma série de instrumentos que permitem que você consiga fazer uma avaliação dessa oscilação do preço. E supor que, em tal período, a Petrobras possa fazer um ajuste do seu preço, mas não sai da empresa nenhum tipo de informação. A CVM, de vez em quando, nos consulta sobre isso, a gente informa, não temos informação dada. General, o senhor, pessoalmente, acha que a empresa caminharia melhor se ela fosse privatizada? O que muda com a privação, ela já se comporta como uma empresa privada. Por questão de legislação, ele já é obrigado a se comportar com a empresa privada. E o que mudaria seria, talvez, a redução de órgãos controladores sobre a empresa, né? Alguns órgãos que controlam a empresa deixariam de controlar. E talvez esse temor que o mercado tem de uma interferência, que ela existe. Leio, aí não tenho essa conclusão, mas leio que existe um valor represado das ações em função de um temor de possa haver uma interferência ou não. Então, isso aí a gente lê. Então, isso aí se extinguiria, vamos dizer. Agora, uma decisão dessa, ela cabe, logicamente, ao acionista controlador tomar uma decisão, não é uma decisão simples, particularmente uma empresa que está totalmente saneada, está dando lucro, é conduzida por uma equipe 100% técnica. Das coisas que fiz questão de assumir a presidência foi todos os diretores serem diretores da empresa. Me lembro de ter dito para eles aqui, santo de casa aqui faz milagre, então vamos colocar pessoas da casa com experiência, a prata da casa, e ter tido resultado fantástico. É um grupo que já trabalhava juntos, que tinham vivido um período difícil, que tinha passado pelo Vale da Morte e tinha saído no final, então conhece bem a empresa. Então, o resultado. Quer dizer, um momento desse da empresa, ele tenha o país tirar proveito dessa equipe, dessa situação que a empresa vive hoje. Não se preocupar em privatizar ou qualquer coisa desse tipo. Imagino que seria isso. Mas isso é uma decisão que vai caber ao acionista controlador. General, a gente está chegando agora ao fim do nosso tempo aqui do programa. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito ao senhor e abrir, se o senhor tiver alguma mensagem final. Obrigado, agradecer. Está começando o ano conversando com vocês. Me colocar à disposição para uma conversa dessa, uma conversa em outro momento, um assunto específico. Fique confortável. Nós temos total interesse de dar publicidade, não é propaganda, mas fazer publicidade daquilo que fazemos, com total transparência o que fazemos. Nada que a empresa faz não é reservado, não. A gente tem condições de dar essa informação. Segundo, dizer que, na minha chegada aqui, eu procurei dar uma olhada no nosso planejamento estratégico, a gente chama nosso plano de voo, né? Verificar o alinhamento dele com o foco que tem, e a gente fez quase nenhuma mudança. Fizemos um novo planejamento estratégico para agora, 22, 24. Estamos colocando um valor bastante elevado de investimento, de 68 bilhões. Temos um compromisso com o nosso investidor, que é de pagar dividendos. Vamos manter a nossa gestão de portfólio bastante focada naquilo que entendemos que precisamos fazer. Temos a equipe bastante sólida. Então, entendo que a tendência da Petrobras
é ser cada vez melhor. Quanto mais ela produzir, mais ela vai dar retorno para a sociedade, principalmente para aquele mais necessitado, que precisam ter combustível de qualidade, combustível com um preço mais acessível. Então, esse é o nosso esforço, vai continuar sendo isso. E agradecer e desejar um feliz 2022 para todos nós. Amém. Igualmente, e muito sucesso esse ano, e, enfim, tudo de bom. Muito obrigada. Obrigado, Irani.